Olá! Nessa aula vamos aprender a usar o R Markdown no seu RStudio. Então, Markdown é uma linguagem de marcação leve com sintaxe de formatação de texto simples, criada em 2004. É uma linguagem frequentemente usada para formatar arquivos Leia-me, escrever mensagens e fóruns de discussão online, entre outras coisas. No RStudio, a gente pode baixar o pacote R Markdown, criado em 2014, que vai ser uma mistura da linguagem Markdown com códigos em R. Então, você pode fazer um grande número de tarefas utilizando o R Markdown. Por exemplo, você pode compilar em um único documento R Markdown um relatório em diferentes formatos, como PDF, HTML ou Word. Você pode criar blocos de anotações, nos quais você pode executar trechos de códigos de maneira interativa. Você pode fazer slides para apresentações em HTML5, em Beamer ou PowerPoint. Você pode produzir painéis com layouts flexíveis, interativos e atraentes. Você pode criar aplicativos interativos baseados no Shiny. Você pode escrever artigos, livros com vários capítulos e também pode gerar sites e blogs. Então, se a gente for aqui na página do R Markdown, do RStudio, a gente vai ver a propagandazinha do R Markdown. Então, ele fala que você pode analisar, dividir, reproduzir, vai fazer tudo em uma única interface. Você pode ter várias saídas, HTML, PDF, Word, Beamer, pode fazer livros, websites, entre outros. Na introdução, a gente tem um vídeo introdutório do R Markdown e a instalação. Então, para instalar, a gente vai precisar instalar o pacote R Markdown. Ele também dá dois links, que é uma folha de códigos. Então, ele explica aqui como é que é a compilação, como é que abre, um pouquinho da sintaxe de texto, como é que faz alguns códigos. Também tem uma referência rápida, que também tem mais um pouquinho de sintaxe de textual, como é que coloca figura, faz link, itálico, negrito, listas, tabelas e um pouquinho dos códigos que a gente vai ver daqui a pouco. E você também pode baixar o livro do R Markdown. Então, você pode baixar ele em PDF ou você pode usar o livro pelo site mesmo. É gratuito, certo? Então, vamos começar. O primeiro passo é instalar o pacote R Markdown. Então, para instalar, a gente vai aqui na abinha Packages, clica em Install e clica R Markdown e depois clica em Install e espera a instalação, certo? Depois que ele foi instalado, ao contrário de outros pacotes do R, a gente não precisa puxar a biblioteca para poder utilizar, certo? Então, a gente precisa fazer a instalação para habilitar os comandos do R Markdown, tá? Então, vamos criar um arquivo R Markdown. Então, vamos aqui na folhinha branca com um maisinho e vamos pegar aqui a segunda opção, R Notebook, certo? Que vai ser o primeiro passo. Então, ele gera aqui uma paginazinha já de instrução, certo? Então, observem que o console, ele baixou aqui, que você, na verdade, só vai precisar utilizar mais essa página daqui. Então, a gente tem o título, você pode colocar autor, data, essas coisas. E o mais importante é o output, que vai dizer para ele qual é a saída do seu arquivo. A saída básica do notebook é em HTML, certo? E aí ele faz um apanhado geral do que você pode fazer, certo? Então aqui ele explica como é que você faz um link, tá? Aí bota o texto, ele explica como é que você vai rodar o código. Aqui a gente vai ter um chunk, que é
pedaço de código dentro do meu texto. Para você rodar, você clica aqui nessa setinha verde, ou você pode clicar em Run, ou você pode usar o atalho Ctrl Shift Enter. Então, apertando aqui na setinha, a gente tem o nosso código em R, pedimos para plotar, e ele fez a figura. E aí depois você pode ir embaixo da figura e colocar mais texto, certo? Pra gente rodar, primeiro a gente tem que salvar nosso arquivo, certo? Então vamos apertar aqui no disquete, e aí depois de clicar, você seleciona onde você quer salvar e coloca o nome que você quer e aperta em salvar. Observe que ele vai salvar o nome que você quis e a extensão .rmd, que significa R Markdown. E aí, se você quiser ver como é que vai ficar o seu código, você clica aqui em Preview, certo? Deixa eu clicar na setinha aqui. E aí você pode fazer uma prévia, ele pode rodar em HTML. E aqui é como vai ficar esse arquivo aqui, certo? Ele colocou o título que a gente tinha aqui, RNotebook. Aqui ele criou um link, certo? Ele colocou a palavra run e o atalho do teclado em itálico. Aí aqui a gente tem um chunk de código em R, aqui tem a saída, certo? Então esse é o notebook. Observe que apesar da saída ser em HTML, não significa que assim que você apertar para ele rodar, você vai já colocar essa página na internet, certo? Então no livro tem todo o passo a passo de como você publicar esse notebook aqui em uma página web, certo? Então vamos criar um novo arquivo para a gente poder ver um pouquinho da sintaxe do notebook, certo? Então vamos aqui de novo, página 9, um novo, tá? Vamos salvar de novo. Então vamos apagar aqui essas coisas que ele colocou. Então vamos criar os nossos, certo? Então para criar um cabeçalho, eu vou botar, por exemplo, eu posso botar o hashtag e escrever título. Se eu quiser que ele seja numerado, eu vou botar um número, um ponto. Título. Aí eu vou botar texto. Então vamos supor agora que eu quero colocar um chunk de código, certo? Como é que eu faço isso? Eu vou aqui nesse Czinho. E aí observe que ele pode colocar chunk de código de outras linguagens além do R, certo? Por exemplo, tem aqui até Python, SQL. Então vamos colocar um chunk de código R. Então ele colocou. Então aqui vamos botar ele gerar a variável x, 50 observações. Depois eu vou pedir para ele plotar essa figura, tá? Então, para eu ver se esse código tá ok, eu clico aqui na setinha para rodar o atual chunk, tá? Então, aqui ele gerou e fez o meu gráfico. Então, eu posso ir na linha aqui de baixo e fazer texto. Se eu quiser fazer um texto itálico, eu vou escrever itálico, por exemplo, seleciono e boto Shift, asterisco, ele vai fazer itálico. Se eu quiser escrever em negrito, eu vou fazer isso 2 vezes.
Então, o texto está em negrito, certo? Então, observe, vamos falar um pouquinho mais dos chunks. Como os chunks são funções do R, eles também têm argumentos, certo? Então, você pode, por exemplo, vamos supor que você não quer que ele rode o chunk. Então, você vai botar eval igual a falso. Então, ele, no seu arquivo, ele não vai rodar esse chunk, certo? Vamos supor que você não quer que esse chunk apareça no seu arquivo. Você quer apenas que apareça, por exemplo, a figura. Então, você vai botar echo igual a falso. Aí a gente roda e vamos ver como é que vai ficar o nosso arquivo, certo? Aqui eu não fiz nada, então apareceu o código e a saída. Aqui no primeiro eu só deixei ele sem rodar, e aqui eu coloquei só a saída sem os comandos, tá? Você também pode colocar fórmulas, certo? Para colocar fórmulas é só a gente utilizar a sintaxe LaTeX, tá? Então, para botar uma fórmula, eu vou botar entre cifrão. Então, para colocar uma fórmula, eu coloco entre cifrão. Então, vou botar aqui A igual a pi r ao quadrado. Se eu quiser que a fórmula seja centralizada, eu vou botar 2 cifras. Certo? Aqui embaixo ele aparece, se botar, né? Aqui junto do texto. E aqui ela é centralizada. Observe que ele coloca a fórmula como vai ficar, para você ver se vai ficar direitinho. E aí, vamos ver o preview. Então, tem aqui a fórmula no texto e a fórmula centralizada. Então, esse é um jeito bem fácil de você criar relatórios dinâmicos no seu RStudio. Você não precisa ficar colocando no console, pegando as figuras e depois indo para um outro arquivo para fazer o seu documento. Você faz tudo em um só. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula inicial e até a próxima.